Continuando essa matéria maravilhosa, nós vimos a classificação e a divisão do ativo. Mas lembra que eu falo, sempre comento com vocês da legalidade, da coisa bonita que é essa ciência tão coisa linda de Jesus? Vamos ver o que diz a legalidade? Vem cá, vem comigo no quadro. Primeira coisa que eu quero que vocês se liguem nisso daqui, né? Não fiquem com medo quando você vê, é porque na tua provinha cobrou várias vezes. Essa palavrinha CPC significa Comitê de Pronunciamento Contábil. Aí na sequência ele vai falar o número, olha aquele que eu falei a importância, ele é 00, porque ele é anterior ao primeiro. Antes de existir o primeirinho, já existe o 00. E esse daqui, o aluno logo desespera. Professor, tu é leso, que diabo é esses R, essas coisas que eu não sei. Gente, R significa revisão. Hoje o CPC 00 está na segunda revisão. Está na segunda revisão, tá? Olha aqui para mim. E por esse motivo, a revisão dele, esse R2, foi publicada 10 de dezembro de 2019 e passaria a ter valor 1º de janeiro de 2020. Então, gente, a probabilidade, anota aí, por favor, no teu material. Anota no teu material que você vai ter o melhor PDF do universo. Você anota, a probabilidade de vir na tua prova é 1 bilhão%, porque mudou agora, final do ano. Essa nomenclatura de ativo, passivo e patrimônio líquido mudou agora no final do ano de 2019 e passou a valer a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2020. Então, a probabilidade em provas de contabilidade é assim, mudou, pode vir. Por quê? Quem já vem estudando, né? Porque essa área de carreiras policiais a galera vem estudando há mais tempo, cuidado. Você, meu aluno, não vai errar, tá? Você, meu aluno, não vai errar. Vem cá comigo. Então, olha a mudança. Então, a partir de agora vai ser o quê? O que é um ativo? Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade de eventos passados. Foi aquilo que a gente escreveu no quadro, foi aquilo que a gente escreveu no quadro. Recurso econômico significa dinheiro, controlado não precisa estar no teu nome e tem que ser resultado de eventos passados. Peço perdão, que aqui está falando eventos assados, mas não se preocupe no seu material, isso será corrigido. Agora, que interessante, aqui eu só cito uma coisinha, né? Ó, recurso econômico é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Recurso econômico é um direito que tem benefícios econômicos, é o quê? Dinheiro, gente. Então, quando ele fala de recurso econômico, ele explica, é um direito que tem potencial de transformar em dinheiro. Beleza? Mas olha a legalidade, não só no CPC fala dos ativos. Olha lá. Na lei abençoada de Jesus que nós já temos no sangue, ela também fala em um dos seus artigos essa classificação. Olha lá, no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem agrupados de modo a facilitar o conhecimento da análise e da situação financeira da companhia. Fala bonito. Ele vem lá no parágrafo 1º. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. Elementos nela registrados nos segundos grupos. Então, primeiro, texto de lei. Primeiro, no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez. Decrescente de grau de liquidez. O que nós aprendemos? Decrescente do maior para o menor. E o que é a liquidez? É o poder de transformar um bem e um direito em dinheiro. Beleza. E os grupos serão divididos em... Lembra que eu falei das duas leis que trouxeram a convergência da contabilidade internacional para a contabilidade brasileira? E foram as leis que alteraram... Olha lá quem trouxe, ó. A Lei 11.941, que atualizou esse artiguinho. Então, o ativo tem que ser classificado em grau de decrescente de liquidez e deve ser classificado como ativo circulante e ativo não circulante. Viu que lindo? Viu que delícia? Ah, professor, entendi. Circulante, todos os bens e direitos recebíveis até o final do que vem. Não circulante, todos os bens e direitos recebíveis após o ano que vem. Beleza? Volta cá de novo. Aí aqui, ó, a gente traz uma explanaçãozinha para a gente ficar só o ouro, né? Ficar só o filé. Denominado ativo circulante,
constitui-se em grupo de conta contábil que registra as disponibilidades, né? Quer dizer que quando nós formos estudar o balanço patrimonial a miúde, né, nós vamos aprender que os próprios grupos circulantes e não circulantes são grupos maiores. O ativo circulante e não circulante são grupos maiores. E dentro desses grupos ainda tem subclassificações. Professor, e eu tenho que levar isso para a prova? Você tem que levar no sangue, pai. Você tem que levar no sangue. Por quê? Mais à frente, quando nós formos fazer questões de balanço, você vai ver, porque ele te dá as continhas e pergunta, isso é ativo? Cara, é as questões mais normais do mundo. Ele te elenca 30 contas, 30 nomezinhos e fala, o ativo circulante é? Então, eita porra, então eu tenho que saber qual é a conta. E é isso aí. Nós temos que saber. Mas a partir de agora está no sangue. Pelo menos a teoria, que é o mais importante. O que é circulante? Ativo circulante. São todos os meus bens e direitos recebíveis até o final do ano que vem. E não circulante, bens e direitos recebíveis após o final. Beleza? Volta lá. Registram as disponibilidades, que são caixa, banco, conta movimento e aplicações financeiras. Os títulos negociáveis, como duplicatas receber, os estoques, outros créditos de realização de curto prazo e adiantamento a fornecedores e empregados. Por realização, a curto prazo, olha cá, olha cá, olha cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Anota isso no teu caderninho, tá? O ativo circulante, no caso mais essa palavrinha aqui, tá, gente? Circulante, circulante, ela pode ser chamado também de curto prazo. Ela também pode ser chamada de curto prazo. Por quê? Porque é tudo até o final do ano que vem. Então, para a contabilidade, eu posso chamar de curto prazo. E na consequência, né, se tiver lá ativo não circulante, essa palavrinha aqui, ó, não circulante, eu posso usar de sinônimo o quê? Se ativo é curto prazo, eu posso usar de quê? Longo prazo, beleza? Então, porque o que vai acontecer? Quando nós formos fazer questões, nós vamos ver que nas contas de ativo circulante e não circulante, algumas contas vão se repetir. Vou te dar um exemplo. Lembra do nosso carro nosso Fusca, esse coisa maravilhosa de Jesus? Quando nós compramos nosso Fusca, nós compramos quanto? Compramos em 60 parcelas. Então a empresa que nos vendeu esse Fusca, ela vai ter assim, ó, Fusca a receber no curto prazo e vai ter lá em longo prazo Fusca a receber. Por quê? Olha lá o nosso exemplo, só ficou 6 mil aqui no circulante e os outros 24 tem que ficar não circulante. E eu tenho que saber que as duas contas elas estão ligadas, sendo que uma eu vou receber até o final do ano que vem e a outra após o final do ano que vem. Então é muito comum vir assim, ó, contas a receber de curto prazo e contas a receber de longo prazo. Ah, professor, entendi. Nunca mais errar a partir de agora. Se vir falando de curto prazo, eu estou fazendo sinônimo ao circulante. E se for de longo prazo, eu estou falando do não circulante. Volta lá. Por realização de curto prazo. Entende-se aquela que ocorre no exercício seguinte, prazo de 12 meses seguinte ao do balanço. Entretanto, na companhia que o ciclo operacional tiver duração maior que o exercício, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base esse ciclo. Professor, calma aí. Fudeu. Que diabo é isso? Deixa lá, continua lá. Lá vai de novo. Primeiro vamos entender o que é ciclo operacional. O que é ciclo operacional? É a soma de todos os acontecimentos referente a uma operação empresarial. Referente a uma operação empresarial, que inicia com a compra de matéria-prima, passa pela produção, pela venda e vai até o recebimento. Então vem cá. Primeira coisa que eu tenho que entender
Então, primeira coisa que eu tenho que entender é o quê? É a regra geral. Qual é a regra geral? Né, fala o quê? A empresa, né, a lei fala o quê? Que o ativo será dividido em circulante e não circulante. Gente, isso daqui é regra geral. Aconteça o que acontecer, a empresa deve dividir o seu ativo em circulante e não circulante. Aconteça o que acontecer, a empresa deve dividir as suas contas em circulante e não circulante. Regra geral, regra geral, regra geral. Aconteça o que acontecer, será dividido em circulante e não circulante. Beleza. Agora, a exceção. A exceção. 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 Regra geral, regra geral. Aconteça o que aconteceu, ativo, circulante, não circulante. Circulante, circulante. Agora com exceção. Aqui ele fala o quê? Ele fala de ciclo operacional. Ciclo operacional. Aí eu tenho que primeiro entender o que é um ciclo. Ficou feinho aqui, mas vou corrigir. Primeiro eu tenho que saber o que é um ciclo operacional. Ciclo operacional, gente, é tudo que acontece na empresa, as etapas que acontecem na empresa. Que primeiro é o quê? A compra, vamos pensar que é uma empresa comercial. Compra de produto. Compra de um produto. Aí a empresa compra, ela faz o quê? Vende o produto. E por fim, que ela geralmente vende a prazo, ela vai fazer o quê? Recebimento de dinheiro. Então, o ciclo operacional é isso, é o tempo, tá? Vou escrever aqui, é o tempo que demora. O tempo que demora a acontecer isso daqui. Compra do produto, aí esse produto vende o produto e recebe o produto. Aí imagina, digamos que é uma empresa, um mercadinho, uma empresa comercial. Essa empresa, ela faz o quê? Compra, aí ela descobriu que, ó, eu compro arroz. Eu vendo a prazo para 30 dias, né? Então, eu comprei o arroz, eu já vendi, mas eu vou receber daqui 30 dias. Então, quanto está meu ciclo operacional? 30 dias. Qual é meu ciclo operacional? 30 dias. Entendeu? Então, qual é a regra geral? As empresas vão dividir o seu patrimônio em circulante e não circulante. Agora, exceção. Do ciclo operacional. Exceção, ciclo operacional. Primeiro nós entendemos o que é o ciclo operacional. É o tempo que demora da compra ao recebimento de venda, né? Agora com a exceção. Quando a exceção é essa, ó. Quando o ciclo operacional for maior que o exercício social. Vem comigo, vamos lembrar. Qual é o exercício social da contabilidade? Qual é o exercício social da contabilidade? Pela lei, a empresa deve operacionalizar tudo, compra, venda, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nesse prazo, você deve encerrar, né, fechar todos os demonstrativos e no outro ano começa tudo de novo. Beleza? Esse é nosso exercício social. Lembra? Cuidado, exercício social é diferente de ano civil. Então, qual é a regra do ciclo operacional? Exceção. Quando o ciclo operacional da empresa for maior que o exercício social, vem aqui comigo, o ativo circulante será igual ao ciclo operacional. Professor, tu tá com de brincation com my face.
Tu tá de brincation com mais face. Deixa eu entender. Quando o ciclo operacional for maior que o exercício social, quando o ciclo operacional for maior que o exercício social, o ativo circulante vai ser igual ao ciclo operacional. Professor, é isso? É isso. Mas, professor, desculpa, mas eu não consegui compreender. O senhor deu um exemplo tão simples, tão... Como assim tão simples? Uai, se o cara comprou mercadoria, vendeu e recebeu em 30 dias, o ciclo operacional não é pequenininho? Aí que eu quero te falar, existem empresas, por isso que eu falo que ele é exceção, de exceção, de exceção, de exceção. Existem empresas que a sua produção é muito demorada. Existem empresas que a sua produção é muito demorada. Você quer um exemplo? Estaleiros. O que é que os estaleiros fazem? Constrói navio. Você já viu o tamanho dos transatlânticos, daqueles navios que a galera tá fazendo cruzeiro? Não já viu o tamanho daquilo? Sabe quanto tempo se demora para produzir um negócio daquele? Então, para essas exceções, criaram isso. Em regra geral, o ciclo operacional é de quanto tempo? 1 ano. Porque é igual, né? É igual o exercício social. Perdão. Em regra, o exercício social, a lei fala que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E o ciclo operacional de uma empresa depende do seu ramo. Depende do que essa empresa vende, do que ela compra, tal. Então depende muito dela, certo? Certo. Então o que acontece? A lei pensou nas empresas que têm um ciclo muito grandes. Então, qual é a regra geral? Aconteça o que acontecer, regra geral. É muito importante. Regra geral, aconteça o que acontecer, encerra em 31 de dezembro. Agora a exceção. Agora, se essa empresa possui um ciclo operacional maior que o exercício social, que eu já sei que o exercício social é até 31/12. Então, o que eu faço? O circulante dessa empresa vai ser igual ao ciclo operacional. Exemplo. Um estaleiro possui o ciclo operacional de 3 anos. Um estaleiro possui um ciclo operacional de 3 anos. O que isso significa? Para ele comprar os produtos, fazer o navio, vender o navio e receber esse dinheiro, ele demora 3 anos. Como vai funcionar a classificação? Como vai funcionar a classificação dessa empresa? Simples. O ativo circulante vai ser todos os bens e os direitos recebíveis até 3 anos. Circulante. E o ativo não circulante vai ser o quê? Todos os bens e direitos recebíveis após 3 anos. Belezinha? Fechamos? Professor, é só isso. Mas, gente, isso é exceção. O que eu quero que você pense com isso, com exceção? O que eu quero que você pense com isso, com exceção? Toda vez que a questão trouxer... Estou botando um pouquinho d'água, tá? Toda vez que a questão trouxer para você, a lei fala o que é simples. Divide-se em circulante e não circulante. E os mesmos circulante até o final do exercício seguinte e não circulante após o final do exercício seguinte. Ponto. Ele se baseia no ciclo operacional? Nunca se baseia no... Não. A lei não se baseia. Salvo. Então, assim, quando nós formos ver questão, você vai entender direitinho. Beleza? Então, vamos cá. Então, entendemos lá o que é um ciclo operacional? Entendemos. Então, regra geral. Divide em circulante e não circulante. Ponto.
Agora, exceção. Ela tem que citar que a empresa possui um ciclo operacional maior. Que a empresa possui um ciclo operacional maior. Belezinha? Só o filé? Então, vamos continuar. Vem aqui. Aqui. Então, agora, cadê? Onde eu estou? Estou aqui. Foca aqui, foca aqui. Então, agora eu vou falar do quê? Nós já vimos o ativo. Que o ativo é um quê? Bem controlado. Nós vimos o que o ativo é um bem controlado. Fica aí comigo, né? É um recurso controlado de eventos passados, né? Você viu lá? É um recurso controlado de eventos passados, né? Só filé. Agora a gente tem que falar de quem? Do passivo, porque nós já aprendemos que de um lado é o ativo e do outro lado é o passivo, né? Então, vamos escrever. O que é um passivo? Primeiro, bem aqui. Voltando ao nosso primeiro quadrinho lá, gente, voltando ao nosso primeiro quadrinho, vocês viram que do lado esquerdo fica o meu ativo e do lado direito o meu passivo. Então é a mesma regra. Você viu que ficam meus bens e meus direitos, mas para eu considerar esses bens e direitos, eles têm que estar em grau decrescente de liquidez e não satisfeito disso, eles devem se dividir em circulante e não circulante. Belezinha? E o que é o passivo? Lá no passivo é a mesma regra. Então vamos lá. Para ser, meu passivo são as minhas obrigações. Mas para eu considerar como obrigação, ele deve obedecer umas regrinhas. Ele tem que ser uma obrigação. Tem que ser uma obrigação presente, né? Tem que haver... Deixa eu escrever mais bonitinho aqui, perdão. Transferência de recursos. Tem que haver uma transferência de recursos. E tem que ser de eventos passados. Gente, igualmente ao ativo, o ativo tinha 3 regrinhas, né? Era o recurso controlado, né? De eventos passados, não tem? Tem lá as 3 regrinhas. O passivo, ele tem a mesma coisa, olha lá. Ele tem que ser. Então, ele não é só uma obrigação. Uma obrigação nós já sabemos que está no passivo. Mas ele deve obedecer essas 3 regrinhas. Que é o quê? Ele deve ser uma obrigação presente. E essa obrigação eu tenho que transferir recursos e tem que nascer de eventos passados. Gente, obrigação, nós aprendemos que é uma obrigação, né? Transferência de recursos significa que eu tenho que ter saída de dinheiro. Eu tenho que ter saída de dinheiro, né? E de eventos passados, nós vimos lá na parte da escrituração que a contabilidade sempre acontece primeiro o fato contábil para só depois ele ser registrado. Percebemos isso? Percebemos, é só o TOD. Aí, ele ainda fala o quê, ó? Aí eu já tenho que saber que o passivo, ele deve ser apresentado. O passivo deve ser apresentado em grau decrescente de exigibilidade. Da palavrinha fuleiragem. Enquanto no ativo, galera, vai ser liquidez, a palavrinha mágica é a liquidez. No passivo, a palavrinha mágica é a exigibilidade, quer dizer, exigível, de exigências, de exigir. Olha que delícia. Apresenta-se em grau decrescente de exigibilidade. Gente, pelo amor de Deus, esse grau decrescente eu já não tenho que falar não, né? Isso daqui já está escrito em nome de Jesus, né? É a mesma coisa. Decrescente quer dizer que
O que é mais exigível, o que é mais exigível para o que é menos. E essa palavrinha aqui, basicamente, eu posso falar o quê? Olha que massa. Tá ligado à data do boleto. Tá ligado à data do boleto. Tá ligado à data do boleto. Como assim? Boleto que for vencer primeiro tem que ser classificado em cima. E os que vão vencendo... Gente, por que que o ativo tem toda uma tratativa, tem toda uma frescurinha? Porque lá eu guardo os meus bens e meus direitos, né? É só pensar na tua vida. Todo mundo só quer saber quanto você ganha. Ninguém quer saber quanto você gasta. Não é? Quando você vai comprar qualquer coisa parcelado, o banco fala o quê? RG, CPF, renda e residência. RG, CPF para saber quem você é. Renda para saber quanto você ganha. E residência, onde você mora. Agora pensa, tu chega lá, quantas vezes a gente consegue? Você sempre tem um tio teu, um amigo teu, cara, eu sou auditor federal, salário de 30 mil. E o cabana quebrado. Porque tem essa balancinha, quanto eu ganho e quanto eu pago. Então, todo mundo se preocupa muito com quanto a pessoa ganha. Isso na contabilidade é a mesma coisa. Como ativos são os bens e direitos, tem muito mais frescurinha de classificação. A obrigação? Não. A obrigação não, está aqui. Ela deve ser apresentada em grau decrescente de exigibilidade. E a exigibilidade, basicamente, eu posso falar que é a data do boleto. Dependendo da data do boleto, quanto mais vai vencendo mais rápido, eu tenho que pagar. Beleza? Beleza. Professor, estou aprendendo. É isso daí mesmo. E divide-se em. Olha que interessante. Agora ele tem 3 divisõezinhas, porque eu estou falando do passivo. Ele divide-se em passivo circulante. Ele divide-se em passivo não circulante e em patrimônio líquido. Então quer dizer que o passivo deve ser apresentado em grau decrescente de exigibilidade. Então, o que é mais exigível para o que é menos exigível. E o que é exigibilidade? A data do boleto. Quanto a data do boleto vai vencer mais rápido, tem que estar em cima, né? Entendeu, né? E ele divide-se em passivo circulante, passivo não circulante e PL. Professor, esse circulante aqui e esse não circulante é a mesma coisa do ativo? É, gente. É a mesma coisa do ativo. É a mesma coisa. A diferença é que o quê? No ativo são todos os meus bens e direitos recebíveis. No passivo vai ser o quê? Todas as minhas obrigações exigíveis. Então vai ser todas as minhas obrigações a pagar até o final do ano que vem, vai ficar no passivo circulante. E no de baixo vai ficar todas as minhas obrigações a pagar após o final do ano que vem. Após o final do ano que vem. Beleza? Professor, então só isso daqui é o passivo? É isso, é? É. Professor, só isso daqui é... Mas qual é a única frescurinha, qual é a única especificidade que eu tenho que tomar cuidado? Enquanto o ativo ele só tem um circulante e não circulante, ativo é circulante e não circulante. Ativo é circulante e não circulante. O passivo ele tem 3 grupos. O passivo ele tem 3 grupos, que é o quê? Passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Então, se eu falar passivo total, olha o que eu estou falando. Passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido. Deixa eu colar aqui do lado. E nesse movimento, olha o que vai acontecer a partir de agora. Vem bem aqui. Com esse movimento, olha o que vai acontecer a partir de agora. Lembra do nosso alicerce de pedra que está sendo construído? Lembra do nosso alicerce de pedra que está sendo construído? Então, a partir de agora, vai ficar assim, ó. O nosso gráfico patrimonial vai agora nascer um nome, né? O gráfico patrimonial, a partir de agora, eu vou escrever o seguinte, ó. O nome dele vai ser, antigamente era gráfico, agora vai ser, ó, balanço
patrimonial. A partir de agora, aquele nosso gráfico, aquela apresentação do patrimônio vai ter um nome. Ele vai ter um nome. E o nome dele a partir de agora é balanço patrimonial. E como ele é composto? Ah, depois de tudo isso que o senhor me ensinou, eu sei. Eu sei que o lado positivo nós chamamos de ativo e o lado negativo nós chamamos de passivo. Aí eu já sei que o ativo, ele é classificado em grau decrescente de liquidez e o passivo em grau decrescente de exigibilidade. E eu aprendi que esse ativo, ele é de dois grupos. Ele vai estar lá o ativo circulante e o outro vai ser o ativo não circulante. É isso? É isso. E o passivo? Ah, esse tem 3 divisõezinhas. Ele vai ter aqui o passivo circulante, ele vai ter aqui o passivo não circulante e vai ter um grupinho sozinho, abandonado, que a partir de hoje, que eu chamo de patrimônio líquido. Beleza? Mas qual é a especificidade, qual é a frescurinha que nós temos que saber? Todo esse lado aqui eu chamo de ativo. E todo esse outro lado eu chamo de passivo, tá? Todo esse lado eu chamo de passivo. Agora, a partir de agora, no que eu tenho que aprender? Estamos evoluindo. Só essa parte de cima do passivo, nós vamos chamar de passivo exigível. Por quê? Se eu só jogar a palavra passivo, se eu só jogar a palavra passivo, eu já aprendi. Passivo é o conjunto da obra toda, certo? Certo. Agora, se eu falar passivo exigível, eu não quero saber mais da obra toda, eu só quero saber da parte de cima, que é dividida em circulante e não circulante. E quando eu quiser falar do patrimônio líquido, simples. Patrimônio líquido é o dinheiro dos sócios, então ele vai ter um grupinho só para ele, tá? Então, se eu só falar passivo, se eu só falar passivo, eu estou falando do conjunto do lado direito da obra. Agora, se eu falar passivo exigível, simples. Passivo exigível é só a parte do direito, da obrigação com terceiros, vou até anotar aqui para você lembrar, é a obrigação com terceiros. E a parte de baixo, se eu quiser falar só da parte de baixo, eu vou chamar de patrimônio líquido, que é a obrigação com os sócios. E no fim de toda a perereca aqui, o que tem que acontecer? Um lado tem que ser igual ao outro. Um lado tem que ser igual ao outro. Um lado tem que ser igual ao outro. Só um minutinho aqui. Beleza, volta aqui comigo. A partir do momento que nós já aprendemos o que é um ativo e o que é um passivo, o que é um ativo, o que é um passivo, nós temos que começar a entender que eles têm outras nomenclaturas que ele pode ser usado. Olha que interessante. A primeira já é o besta, né? Ativo é todos os meus bens direito, passivo é todas as minhas obrigações. Cheque? Cheque. Agora, olha a nomenclatura de prova. Eu posso chamar o ativo de patrimônio bruto. Por que o patrimônio bruto? Porque lá está aplicado todos os meus bens, meus direitos. Eu posso chamar de capital aplicado, aí, acabei de falar. Porque onde está meu dinheiro aplicado? Eu posso chamar de recurso aplicado, que é onde estão os bens direitos. E pode chamar de capital investido, porque é onde estão todos os meus bens, meus direitos. O passivo, que é as minhas obrigações com terceiros, da parte de cima, olha como eu posso chamar. Capital alheio. Professor Tuelésia, por que capital alheio? Porque pensa, se eu dever uma empresa, né? Imagina, eu comprei a prazo, então lá no meu ativo eu tenho os produtinhos dela e que eu vou tendo passivo. Minha dívida a pagar com essa empresa, certo? Então esse dinheiro que eu estou movimentando lá é de quem? É dos outros. Capital alheio, porque nessa parte do passivo exigível é o dinheiro dos outros que eu peguei para trabalhar.
Eu posso chamar de capital de terceiros, eu posso chamar de passivo exigível, olha lá, importante esse exigível, eu até falei para vocês. Eu posso chamar de recurso de terceiros. E por fim, essa parte de baixo é o dinheiro dos sócios, é o dinheiro dos sócios, né? Então eu chamo de quê? De situação líquida. Eu posso chamar de patrimônio líquido, né? Então olha lá, situação líquida. Capital próprio. Por que chama de capital próprio, gente? Porque é o capital dos sócios. Aqui embaixo vai ficar o dinheiro dos sócios. Eu posso chamar de passivo não exigível? É lógico. Se o lá de cima é exigível, o de baixo é não exigível. E lá, recursos próprios. Por que recurso próprio? Se o de cima é o capital, é o recursos de terceiros, são pessoas que estão me dando dinheiro para trabalhar, aqui embaixo não, é o dinheiro dos sócios. E por isso nós chamamos de recursos próprios. Vem cá comigo. Então, nesse momentinho, a gente vai e encerra esse pedaço do patrimônio, que falamos do passivos, e voltamos daqui a pouquinho